Bom, gente, na aula de hoje vamos ver as interações, as relações entre os três corpos principais da nossa experiência diária, da nossa experiência cotidiana: o Sol, a Terra e a Lua. Em particular, vamos ver o ciclo das fases da Lua, os eclipses e as marés, como eles ocorrem, quais os mecanismos que controlam cada um desses movimentos. E vamos começar com o básico do básico, o ciclo das fases da Lua. É intuitivo, a gente conhece desde criança a lua crescente, a lua minguante. A lua crescente tem a forma de um C aí para ajudar a mnemônica, né, ajudar a gente a lembrar. E a gente sabe que o ciclo das fases lunares, o chamado mês sinódico ou a lunação, dura 29, um pouquinho mais de 29 dias e meio, 29,53 dias, ou seja, aproximadamente 29 dias, 12 horas, 44 minutos. Bom, o ciclo das fases é, por definição, o tempo transcorrido entre dois inícios consecutivos de uma mesma fase da Lua. Essa é a chamada lunação, ou mês sinódico, e ele dura um pouquinho mais de 29 dias e meio, o que se chama de mês lunar. O mês lunar dura 29 ou 30 dias, isso aí depende de calendários. Existem calendários que contam o tempo através de meses lunares, como é o caso do calendário muçulmano, como é o caso do calendário hebraico. E contam então os meses lunares de 29 ou 30 dias, estão relacionados, portanto, com a lunação 29 dias e meio. Lembra do que a gente falou numa das aulas anteriores? Esse não é o período orbital da Lua em torno da Terra, que é de 27,3 dias aproximadamente. Bom, a lua cheia é aquela, obviamente, que a gente vê todo o disco, a crescente a gente vê uma fração, a minguante a gente vê outra fração e a nova a gente não vê o disco da lua porque a lua está na direção do Sol. Por definição, os nomes nova correspondem ao centro da lua totalmente escuro até a metade dela iluminada, depois da metade dela iluminada até ao total dela iluminada, chamada fase crescente, segue-se a fase cheia e a fase minguante. Essa é uma mera questão de definição. E a lua vista do hemisfério sul tem essa sequência de iluminação. A lua nova no primeiro dia, depois uma fraçãozinha da lua vai ficando iluminada, iluminada, iluminada na forma de um C, para a gente lembrar, C de crescente. O mês lunar vai progredindo, a lua chega à fração cheia, ela está com todo o disco iluminado quando visto daqui da Terra, e depois a fração iluminada vai diminuindo. Há quem diga que isso aqui lembra uma letra D de decrescente, serve como recurso mnemônico também, até que o mês lunar acabe. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção: como a gente vê a Lua. Observe, lá estou eu, em cima da Terra, vendo a Lua. Isso aqui é só uma cratera para a gente ter como referência, vendo a Lua com uma determinada cara. Primeira coisa a chamar a atenção, preste atenção nessa figura da Terra. Eu coloquei de propósito o hemisfério sul para cima. Por quê? Alguém seria capaz de dar um palpite? Eu quero chamar a atenção de vocês que colocar a Terra, o mapa, com o norte para cima é uma mera convenção, é uma construção cultural. Não existe nenhuma característica física que diga o norte está em cima, o sul está embaixo. Eu já respondi essa pergunta. Às vezes chegam perguntas para nós no departamento de astronomia: como é que é a parte de cima do céu, como é que é a parte de baixo do céu? Essa pergunta não faz sentido, pela mera razão de que o em cima e o embaixo, o norte e o sul, são meras convenções. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa: se eu estou vendo a lua crescente aqui do hemisfério sul, portanto na forma de um C, a lua no quarto crescente, estou eu olhando a lua na forma do quarto crescente, um outro eu no hemisfério norte vai estar olhando a mesma lua crescente com o outro lado iluminado, simplesmente porque eu estou de cabeça para baixo em relação ao eu vermelho, em relação ao eu azul, estão de cabeça para baixo um e outro. Portanto, essa regra que a lua crescente tem a fração iluminada na forma de um C, vale apenas no hemisfério sul. Não vamos confundir as coisas. No hemisfério norte não vale essa convenção. Então, no hemisfério sul elas têm essas caras aqui: a cheia, a minguante na forma de um D, a lua nova não iluminada e a crescente, o quarto crescente na forma de um C de crescente. Mas eu quero lembrar uma coisa muito importante. Fase é um conceito que vem da mecânica ondulatória. Ele é muito usado em diversos contextos. Ele é usado na eletrônica, por exemplo. O conceito de fase é completamente diferente do que a gente usa quando fala nas fases da Lua.
A divisão em 4 fases é arbitrária e tecnicamente equivocada, porque fase é um conceito contínuo. A fase é a fração iluminada. Se eu disser que a fase da Lua é 0,823, significa que 82,3% do disco da Lua está iluminado. Chamar de fase minguante, fase crescente, fase cheia é uma mera convenção. Os países anglófonos, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, dividem o ciclo das fases da Lua em 8 partes. Se vocês procurarem aí na internet em inglês, isso vai ficar bem claro. Um outro conceito bem importante, principalmente para quem gosta de música, de rock. Dark Side of the Moon. Alguém já viu aquele disco do Pink Floyd? Recomendo. Dark Side of the Moon é um disco de rock, maravilhoso, mas é apenas música. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: não existe um lado escuro da Lua. Não existe. O Sol incide em toda a Lua de forma homogênea. O que existe é um lado oculto da Lua, não um lado escuro da Lua. A gente aqui da Terra vê sempre a mesma face da Lua. A mesma face da Lua sempre aponta para a Terra. Mas isso não quer dizer que a Lua não seja homogeneamente iluminada. Esse é um conceito que muita gente não conhece de forma correta. Quero chamar a atenção agora de 2 conceitos similares. O chamado dia solar, que é o dia do relógio, que a gente está acostumado, e o dia lunar, que é um conceito que a gente não está acostumado. Bom, o dia solar, aqui estou eu, um dia eu estou vendo o Sol no meridiano local. Quando a Terra dá uma volta em torno de si mesma, eu vejo novamente o Sol passando em cima da minha reta norte-sul local, do meu meridiano local. Transcorreu um dia solar. É o dia de 24 horas que o nosso relógio mostra. Mas a Lua está girando em torno da Terra e a Lua gira muito rápido em torno de nós. Em função disso, como a Lua gira muito rápido, o tempo transcorrido para eu olhar a Lua, aqui estou eu olhando a Lua em cima do meu zênite, aqui estou eu olhando a Lua em cima do meu zênite de novo. Esse é o chamado dia lunar, que tem aplicações muito técnicas, a gente não considera ele normalmente. O dia lunar é de mais ou menos 24 horas, 52 minutos e meio, 52 minutos e 28 segundos. O que é o dia lunar? É o tempo transcorrido entre 2 passagens consecutivas da Lua pelo meridiano local. O dia solar é a passagem consecutiva, 2 vezes consecutivas do Sol pelo meridiano local. Eu já havia falado numa das aulas anteriores que o dia sideral é a passagem consecutiva de uma estrela ou de um conjunto de estrelas de referência 2 vezes pelo meridiano local. Vamos lembrar, o dia sideral tem 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Ele é um pouquinho mais curto que o dia solar. A gente marca as horas em dias solares por uma questão meramente prática. A gente precisa regular a nossa contagem de tempo pela passagem do Sol. E a diferença entre um e outro vem do fato de que enquanto a Terra gira em torno dela mesma, ela também caminha um pouquinho em torno do Sol. Então, de um dia para o outro, a Terra já caminhou um pouquinho nossa órbita em torno do Sol e eu preciso de 4 minutos a mais em relação ao dia sideral para ter novamente o Sol passando pelo meridiano local, que vai definir o dia solar. O dia lunar é ainda maior, é 24 horas 50 minutos. A gente, quando falar de marés, vai entender o porquê desse conceito de dia lunar. Outra questão que, surpreendentemente, as pessoas se confundem: a razão do ciclo das fases da Lua. A razão do ciclo das fases da Lua é apenas uma questão de iluminação relacionada, iluminação da Lua, obviamente, relacionada à posição, ao ângulo formado pelos corpos Sol, Terra, Lua, formam um triângulo, e a maneira como a gente vê essa sequência de iluminação é o que define o ciclo das fases da Lua. Parece bobo eu estar falando isso, mas tem muita gente que ainda hoje acha que o ciclo das fases da Lua refere-se à sombra da Terra que incide sobre a Lua. Uma vez eu estava falando na imprensa sobre um eclipse solar que estava acontecendo por aí, e alguém falou: pô, por que tanta gente falando sobre o eclipse dessa vez? Cada vez que eu vejo a Lua crescente, a pessoa perguntava, cada vez que eu vejo a Lua crescente, eu não estou vendo a sombra da Terra projetada na Lua? Não é a mesma coisa que um eclipse lunar? Não é. Isso está ilustrado aqui, ó. Está ilustrado aqui. Aqui estou eu, aqui o Sol está bem longe aqui para esse lado, para o lado direito. Então, se a Lua está nessa posição, eu estou vendo todo o disco da Lua iluminado, eu estou vendo a Lua cheia. A Lua está girando nesse sentido. Se a Lua está aqui, eu estou vendo apenas metade da Lua iluminada. A Lua, portanto, está
no quarto minguante, aqui a Lua está nova, né, na fase nova, e aqui está no quarto crescente. Já vou explicar por que a gente não tem eclipses solares e lunares a cada lunação, porque olhando as coisas num desenho didático bobo assim, parece que cada vez que a Lua está aqui, né, eu tenho um eclipse solar, e cada vez que a Lua está aqui, eu tenho um eclipse lunar, que a sombra da Terra está se projetando contra a Lua. Isso não é verdade, isso não ocorre. Mas, enfim, o ciclo das fases da Lua se refere exclusivamente à direção que a gente vê dessa iluminação aqui. Não tem nada de sombra projetada de um corpo sobre o outro. Quando isso ocorre, temos aí os eclipses. Então aqui tem a Lua cheia, lá o quarto minguante, aqui a nova, e lá do outro lado o quarto crescente, como eu havia falado. Agora sim, vamos falar de eclipses. Eclipses é uma situação diferente. Eclipses ocorre quando, aí sim, efetivamente, a gente tem a sombra da Lua projetada na Terra, que é o eclipse solar, ou a sombra da Terra projetada na Lua, que é o eclipse lunar. Aqui está então o eclipse solar, obviamente que aqui as distâncias e os tamanhos também, claro, não estão em escala. A distância Terra-Lua é cerca de 390 vezes menor do que a distância Terra-Sol. Então, nessa figura aqui, o Sol está muito longe aqui para o lado esquerdo. Mas, então, o cone de sombra projetado pela Lua sobre a Terra caracteriza um eclipse solar. Se a Lua estiver aqui do outro lado, o cone de sombra da Terra projetado sobre a Lua caracteriza o eclipse lunar. Aqui está o cone de sombra que eu havia falado. E qual é o mecanismo? Ora, obviamente que com a Terra muito menor que a Lua, a sombra da Lua projetada sobre a Terra ocupa uma área muito pequena, né? E a gente divide essa área em regiões. Onde fica totalmente escuro, ou seja, um observador aqui nessa região vê o disco da Lua encobrindo totalmente o disco do Sol, a gente tem um eclipse total se o sujeito está aqui. Se o sujeito está nessa região aqui, que é bem maior em área, a gente vê apenas uma fração do disco do Sol encoberto pela Lua, a gente vê um eclipse parcial, eclipse solar parcial. Aqui está a mesma coisa com figuras um pouco melhores. Vejam, no caso de um eclipse total, olha aqui, ó, pontilhado aqui aparece a silhueta do Sol e o disco da Lua encobrindo totalmente o disco do Sol. Em consequência disso, o que a gente vê? A gente não vê a fotosfera, que é aquela parte amarela brilhante do Sol, a gente vê apenas uma luz branca desmaiada, bem fraquinha, que é a chamada coroa solar. Aliás, a maneira de estudar a coroa solar é nos eclipses solares totais. Então, nesse é o caso de um eclipse total. Um eclipse parcial é o mesmo fenômeno, porém com o observador em outro lugar, né? O cone de sombra da totalidade está aqui. Se eu estiver em qualquer outra área fora do cone de sombra, eu vejo apenas uma fração do disco do Sol sendo encoberto pelo disco da Lua, que está aqui. Aqui está o esqueminha da geometria. E a gente vê o eclipse como parcial. Pode acontecer também um eclipse parcial em que o cone de sombra da totalidade não incida sobre a Terra, ele esteja aqui assim, ó, apenas o cone de parcialidade. Aí o eclipse é apenas parcial. E pode acontecer ainda um outro tipo de eclipse, o chamado eclipse anular. O que é um eclipse anular? Ele está ilustrado aqui embaixo. Ó. O eclipse anular ocorre quando a Lua está muito longe da Terra. Lembrem, a órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito, é uma elipse. Assim como a órbita da Terra em torno do Sol também não é um círculo perfeito, é uma elipse. Pode acontecer da Terra estar um pouco mais perto do Sol ou da Lua estar um pouco mais longe da Terra do que a média. Quando isso ocorre, a gente tem, mesmo que esteja totalmente alinhado, o disco da Lua não tapa completamente o disco do Sol. Fica um anel de Sol aqui envolvendo o disco escuro da Lua. Daí o nome eclipse anular. Isso aqui é um eclipse anular. Aqui apenas como curiosidade, aqui em cima eu esqueci de mencionar, isso aqui é uma foto tirada de um satélite, na verdade de uma estação espacial. O cone de sombra de totalidade incidindo sobre uma região qualquer do mundo. Tipicamente esse cone de sombra tem da ordem dos 100 km de largura. E ele caminha sobre a superfície da Terra à medida que o planeta vai girando e à medida que a Lua vai se movimentando também, né? Então ele tem tipicamente, varia, tá? Pode ser um pouco menor, pode ser 70, 80 km, pode ser até 150, 160.
mas um valor típico é 100 km de largura, uma faixa, né, faixa de totalidade que vai circulando sobre a superfície da Terra. O eclipse lunar. O eclipse lunar é diferente porque a Terra é obviamente bem maior do que a Lua. E o eclipse lunar tem uma característica bem curiosa. O Sol então está aqui do lado esquerdo, bem longe, né? Veja, aqui está a Terra, aqui está a Lua, a distância Terra-Lua é essa aqui, a distância Terra-Sol é 390 vezes essa aqui. Então o Sol está bem longe nessa direção aqui para lá. E aqui está a Lua fotografada na totalidade. Ué, como assim? Mas ela é visível na totalidade? Sim, ela é visível na totalidade. No eclipse solar total, a gente daqui, se estiver na faixa de totalidade, não vê o Sol. O disco da Lua tapa completamente o Sol, a gente só vê a coroa solar. No caso da Lua é diferente. A gente vê a Lua mesmo a Lua estando totalmente encoberta pelo cone de sombra da Terra. Por que isso acontece? Por causa da nossa atmosfera. Basicamente por causa da nossa atmosfera. Nossa atmosfera é uma espécie de filtro que deixa passar a luz, preferencialmente a luz vermelha, e reflete, espalha mais a luz azul. Por isso que o céu é azul, diga-se de passagem. E por isso que o Sol, baixinho próximo do... O Sol e a Lua, baixinho próximo do horizonte, é muito mais amarelado do que quando ele está no zênite, quando ele está mais perto do alto do céu. Isso porque o efeito de filtro da atmosfera é muito mais espesso, né? A atmosfera é muito mais espessa se a gente vê um corpo na direção da linha do horizonte do que se estivesse vendo no zênite, né? Já que a atmosfera é uma casca. Então, o que acontece? A luz vinda lá do Sol passa por aqui, pelas bordas da Terra, é filtrada e é refletida. A atmosfera funciona como uma espécie de lente e uma parte da luz do Sol filtrada pela atmosfera da Terra incide sobre a Lua, preferencialmente os tons vermelhos. Por isso a Lua, num eclipse lunar total, adquire tons acastanhados, aí, marrom, castanho, dependendo aí de condições meteorológicas, de linha divisada, de ventos, de poluição, mas tons aí entre o marrom e o castanho. Ora, então a geometria do eclipse solar é esse, ou seja, essa região aqui corresponde ao chamado eclipse umbral, o eclipse total da Lua. Aqui o eclipse penumbral, ou seja, se a Lua está nessa posição aqui, eu aqui da Terra vou ver a Lua parcialmente encoberta, vou ver a parte do cone de sombra da Lua. E, portanto, o eclipse parcial, que é o que eu estou dizendo aqui. E se a Lua estiver aqui nessa posição, eu tenho o chamado eclipse penumbral. O eclipse penumbral não é perceptível a olho nu. Se você tiver um fotômetro profissional, você vai ver que a intensidade da luz do Sol refletida na Lua, ou seja, o brilho por unidade diária da Lua, diminuiu, porque ela está parcialmente iluminada. Mas a olho não tem como ver. Para olho dá para ver bem o parcial e o total. Bom, aqui está uma sequência, né? E aqui a Lua, digamos que a Lua estivesse caminhando aqui, iniciou o penumbral aqui ele é penumbral, aqui ele é total, aqui ele é parcial, aqui ele ele acabou de novo. Agora aquela pergunta, por que não ocorre um eclipse solar total a cada lua nova e um eclipse lunar total a cada lua cheia? Bom, isso ocorre por uma diferença de planos. Aqui está o plano eclíptico, o plano orbital da Terra em torno do Sol. E aqui está o plano da órbita da Lua. Esses planos não coincidem. Essas órbitas não são coplanares. Ele tem uma diferença, aqui está exagerado, né? Uma diferença de 5,2 graus entre o plano orbital da Terra em torno do Sol e o plano orbital da Lua em torno da Terra. Em função disso, não ocorrem eclipses em todas as lunações. A geometria é assim. Imagine que o plano orbital da Lua está perpendicular ao plano da tela aqui, da tela do computador no qual vocês estão vendo essa aula. Então, normalmente, o que acontece é isso. O cone de sombra da Lua não incide na Terra e o cone de sombra da Terra não incide na Lua. Apenas algumas vezes por ano isso ocorre. Algumas vezes por ano, aí sim o cone de sombra da Lua incide na Terra e o observador aqui vê um eclipse solar. E o cone de sombra da Terra incide na Lua, o observador aqui vê um eclipse lunar. Isso ocorre tipicamente 2 a 7 vezes ao ano, somando-se os eclipses
solares e lunares. Todos os anos ocorrem eclipses, não no mesmo lugar, mas todos os anos ocorrem eclipses. Eclipses são muito bem conhecidos. Uma vez, há muito tempo atrás, me perguntaram: professor, esse eclipse pegou vocês de surpresa? Eu tive que morder a língua para não rir, porque eclipses não pegam astrônomos de surpresa há 3.000 anos, literalmente. Então, essa diferença de planos entre o plano da eclíptica e o plano da órbita da Lua em torno da Terra, que impedem que ocorram eclipses solares e lunares em cada lunação. O mecanismo está aqui. Os raios solares aqui, como o Sol está muito longe, a gente pode contar que os raios solares são paralelos, né? São paralelos ao plano da eclíptica. A Lua está aqui na posição 1, não está eclipsada. Aqui o eclipse é penumbral, aqui é parcial, aqui é total, aqui voltou a ser parcial, aqui ele é penumbral de novo e aqui ele acabou. Isso aí é bem conhecido. As pessoas que estão nesse hemisfério aqui poderão ver um eclipse. O eclipse lunar dura a faixa de totalidade, desde que a Lua mergulhou aqui até a Lua chegar aqui, a faixa de totalidade dura 1h30, mais ou menos, 1h15, 1h30. Então é muito fácil ver eclipses lunares. Todos os anos eles ocorrem, só uma questão da gente focar no calendário de eclipses. E a questão do avermelhado. Como eu falei para vocês, a questão do avermelhado tem a ver com a atmosfera da Terra atuar como um filtro, jogando parte da luz, principalmente a luz avermelhada, sobre a superfície da Lua. Exatamente o que está dito aqui. Eu quero mostrar uma animaçãozinha em que isso acontece. Está aqui, ó. Vejam essa imagem. Isso aqui é uma imagem acelerada, obviamente. A parte branca é o eclipse parcial. Isso aqui está bem acelerado. Isso aqui do início até o fim são mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia. E a parte que a luz, que vocês veem avermelhada, é a faixa da totalidade. Então veja, quando o eclipse total está ocorrendo, a luz do Sol é filtrada pela atmosfera da Terra e ela incide de forma avermelhada sobre a Lua. Um outro ponto que tem a ver diretamente com os eclipses é a discussão sobre a esfericidade da Terra. Essa é uma discussão muito antiga, uma discussão que tinha se encerrado na época de Aristóteles. Voltou à moda na Idade Média, depois sumiu de novo, se encerrou de novo na Renascença e misteriosamente voltou à tona de novo nos últimos anos, quando algumas pessoas, provavelmente porque querem aparecer na internet, voltaram a bater na mesma tecla. Vou mostrar para vocês como é muito simples e muito intuitivo demonstrar que a Terra é esférica. Aqui está a Lua cheia no céu, uma bela noite de lua cheia. Aqui está o cone de sombra da Terra incidindo sobre a Lua e a gente formou um eclipse lunar parcial. Qual é a sacada? E quem teve essa sacada pela primeira vez foi o Aristóteles, lá no século IV a.C. O Aristóteles já tinha entendido isso, perdão, século III, entre 384 e 322 ele viveu. Bom, o Aristóteles percebeu isso. Imaginem que o eclipse solar, o eclipse lunar, imaginem que o eclipse lunar ocorra em torno da meia-noite. A Lua está bem alta no céu. A sombra da Terra projetada na Lua tem a forma de um disco. O Aristóteles pensou, ok, talvez a Terra seja achatada como uma pizza. Não sei se existia pizza na Grécia há 24 séculos atrás, mas enfim, poderia ser achatada. Mas aí pense numa outra situação, pense num eclipse que não ocorreu, um eclipse lunar, que não ocorreu à meia-noite. Pense num eclipse que ocorreu bem no comecinho da noite, com a Lua subindo lá do horizonte leste. A Lua está lá embaixo no céu, na direção leste, e começou um eclipse lunar. De novo, eu vejo a sombra na forma de um disco. O argumento do Aristóteles é isso. Não importa a altura da Lua, ela pode estar perto do horizonte, a meio caminho no zênite, a meio caminho para o outro lado, ou lá no horizonte oeste. Em qualquer momento que eu veja a sombra da Terra incidindo sobre a Lua num eclipse lunar, eu vejo a sombra na forma de um disco. Não importa a hora da noite. Ora, qual é a única
explicação para esse fenômeno: é a Terra ser esférica. Se a Terra fosse achatada, um eclipse lunar que ocorresse com a Lua próxima do horizonte, a sombra da Terra sobre a Lua não seria um disco, seria uma faixa. Como ela é sempre achatada, esse é um argumento irrefutável de que a Terra é redonda. Mas, enfim, isso já não era novidade para Aristóteles. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.